Amado irmão, amada irmã, a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta para os nossos vídeos, depois de passarmos alguns meses sem fazer nenhum vídeo, sem trazermos nenhum estudo, mas motivo justo, estávamos nos preparando para fazer uma mudança para uma nova casa e já estamos nesta casa com o coração grato ao Senhor por estarmos em um espaço melhor e maior, e com certeza nós vamos melhorar mais a edição dos nossos vídeos. E eu agradeço a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que esteve orando, intercedendo e tendo toda essa preocupação com a nossa vida. Deus te abençoe, Deus te faça próspero espiritualmente, materialmente, e que o nome do Senhor seja glorificado, que Ele aplique na sua vida 100 vezes mais tudo quanto você desejou para a minha vida. Amém? Queridos, estivemos na última lição, foi a lição número 4 da revista 2, Discipulado 2, falando sobre o discípulo e impureza. E hoje nós vamos para a lição número 5, vamos falar sobre o discípulo e a idolatria. E eu já quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Êxodo capítulo 20, e vamos ler versículo 3 até o versículo 5, a parte B do versículo. Diz assim: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Glória a Deus. Vamos orar agradecendo a Deus pela palavra? Pai, muito obrigado pela leitura destes versículos e obrigado pela ministração que o Senhor fará em nosso coração, mais um ensino abençoador. Muito obrigado, Senhor. Continua nos orientando, continua nos ensinando. Precisamos cada vez mais aprender, cada vez mais crescer na graça e no conhecimento do personagem central da Bíblia, Jesus Cristo, e através dele conhecer toda a história que está apresentada nos 66 livros que compõem a Bíblia Sagrada. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Querido irmão, querida irmã, o assunto, lição 5, discipulado 2, o discípulo e a idolatria. Logo no texto você percebe alguns nãos do Senhor. O não para não fazer. Observe. Primeiro, não terás. Segundo, não farás. Não ter e nem fazer. Nenhuma imagem de escultura. Não ter nenhum outro Deus e nem fazer nenhuma imagem de escultura. Por mais que seja bela as coisas que estão no céu, as nuvens, as estrelas, os asteroides e etc., por mais que existam as aves que voam, por mais que tenhamos na terra coisas belas, paisagens belas, e homens que fizeram também histórias belíssimas, por mais que tenhamos os mares, peixes tão bonitos, coisas maravilhosas, mas nenhuma delas deve substituir o Deus zeloso que é o nosso Deus. Diante da história bíblica, vamos perceber que a idolatria, ela, claro, ela vem do pecado. Quando o pecado entrou na raça humana, quando o inimigo da nossa alma leva os nossos primeiros pais a pecarem, e a história nos mostra que o inimigo da nossa alma induz a Eva a ir de encontro à árvore que o Senhor tinha proibido que comesse do fruto. Mas agora, ludibriada pelas falácias do inimigo da nossa alma, ela ficou contaminada, contagiada com a proposta sedutora,
A história nos mostra que ela acabou caindo, falhando, errando, juntamente com sua esposa, e ambos caíram. Acontece a queda dos nossos primeiros pais. Mas observe que o inimigo, por detrás de toda essa situação, leva a Eva a olhar, a desejar e a aplicar o que Deus não queria que fosse feito. Ela toma uma atitude. Bom, baseado nisso, o assunto que é o discípulo idolatria, o que é idolatria? A palavra idolatria significa culto a ídolos. Culto a ídolos. Ídolos estes que podem ser palpáveis, podem ser de caráter imaginário e que leva o homem a se curvar, que leva o homem a adorar, que leva o homem a servir. A palavra idolatria é idolon, são a junção de duas palavras gregas, idolon e latreia. Idolon significa se curvar diante de imagens que têm corpo ou não, coisas imaginárias, como coisas que o homem inventou na mente, ideias que surgiram, e aí ele elaborou uma ideia, escreveu, desenhou e aplicou a sua vida a venerar aquele objeto ou pessoas. A palavra eidolon, então, significa imagem ou corpo, no sentido de representação de forma de algo ou alguém. Já a palavra latreia significa serviço sagrado. É a pessoa prestar serviço àquilo que ele imaginou, ou ele viu, ele percebeu e levou essa pessoa a criar a ideia de que aquele objeto, aquela pessoa, aquela imaginação fosse algo que pudesse resolver seu problema ou trazer benefício ou prazer para a sua alma. Isso é idolatria. Se curvar. E aí o texto diz: não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor, sou Deus zeloso. Amados irmãos, a gente sabe pela história bíblica que os nossos primeiros pais pecaram. E por causa do pecado, que teve como porta de entrada o homem, veio então a morte, gerou a morte. E é por isso que todos pecaram. Veja o que diz aí em Romanos capítulo 5, e versículo 12, diz assim: Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Todos pecaram. A morte é um sinal evidente do pecado, porque fez essa separação. A morte entrou para separar. E a ideia de Deus é unir, é unidade, é um só corpo. Você vai ver claramente na oração de Jesus Cristo, oração registrada por João, capítulo 17 do Evangelho segundo escreveu João, em que Jesus Cristo vai trazendo na sua oração essa situação, essa informação de unidade. Assim como ele era um com o Pai, ele queria que nós fôssemos um só. É por isso que a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo. Palavra do apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos da cidade de Corinto, a sua segunda carta, 5:17, unidade, união. O homem pecou. A descendência de Adão estava mergulhada no pecado. Ocorrem as mais tristes cenas: morte, violência, agressão verbal, agressão física, corrupção do gênero humano,
o corpo sendo debilitado por causa do pecado, a alma sofrendo e uma série de consequências que trouxe o pecado na raça humana. Nos bastidores espirituais, o inimigo levando o homem a cada vez mais se distanciar de Deus. E Deus procurando o homem para que o homem voltasse a cultuá-lo, a adorá-lo e reverenciá-lo. Da descendência de Adão, os filhos de Adão, nós temos o filho chamado Sete. Você vai ver esse registro no livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 1 ao 5, que são os filhos que Adão teve, não foi só Adão e Eva, Caim e Abel, perdão. Ele teve vários filhos. Caim e Abel apenas está como destaque para fazer referência ao pecado, mas Adão e Eva tiveram filhos e filhas. Adão e Eva tiveram filhos e filhas. E a Bíblia mostra claramente a respeito de Sete, que era um dos filhos de Adão. E de Sete nós temos Enos. Sete, por sua vez, gerou a Enos. E a geração de Enos começou a invocar o nome do Senhor. Isto é, a cultuar ao Senhor. Mas o pecado já estava na raça humana. E a idolatria vem acompanhando o homem até o presente momento. Temos a história de Abrão, que depois teve seu nome como Abraão. Tivemos também na época de Moisés situações sobre idolatria, o povo se curvando diante de objetos, o povo que saiu do Egito, mas o Egito não saíram deles. Temos a história já na monarquia de Salomão, que também teve seu coração corrompido, fazendo alianças para aumentar a sua riqueza, e isso se tornou abominável aos olhos do Senhor, que levou a Salomão pelo fato da justiça, dos acordos, ele ter várias mulheres, e essas mulheres introduziram os seus deuses na nação de Israel, e a nação de Israel ficou também corrompida naquela época. Israel se torna uma nação idólatra, mas Deus nunca abandonou a nação de Israel, porque sempre houve remanescentes. Até chegarmos à questão do concílio, ou das advertências que o Senhor mostra contra os ídolos. Aconteceu em um momento em concílio em Jerusalém, nos primórdios da igreja, surgiram inúmeras divergências entre alguns dos seus membros quanto às exigências que deveriam ser impostas aos crentes gentios. Alguns judaizantes e fariseus entendiam que aqueles deviam se considerar, se guardar a lei de Moisés para salvar-se. Aí vem essa questão da idolatria que perdurou por muitos dias. Ainda hoje existem igrejas que querem viver baseado nessa idolatria, baseado no sábado, e da lida espiritual dessas pessoas que colocaram na mente deles sobre essa questão. Jesus, ele cumpriu toda a lei para ser justo, porque ele é o Senhor da justiça. E ele cumpriu toda a lei. O peso da lei agora Jesus cumpre. E através de Jesus nós temos essa liberdade de adorá-lo e servi-lo todos os dias. Buscarmos nosso envolvimento com ele a qualquer hora, a qualquer momento, a qualquer dia. Porque ele pagou um preço pela nossa vida, morreu pelos nossos pecados, nos dando esse privilégio tão grande. E é claro que Jesus Cristo, como mestre, ele nos ensinou sobre adoração.
conversando com uma mulher, exatamente para termos o entendimento que Eva um dia teve esse momento difícil na sua vida. O Senhor Jesus Cristo, ele fala sobre adoração exatamente para uma mulher samaritana. Ele toca nesse assunto. E daí diz que Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. É claro que após a ascensão de Jesus, o pecado na terra sempre tem levado o homem a se distanciar de Deus. Mas algo importante que eu quero falar para você, meu querido irmão. Você que já foi liberto pelo poder do Evangelho, você que agora entende que serve o Deus verdadeiro, você foi liberto por causa do ensinamento de Jesus Cristo, da palavra de Deus. A Bíblia diz, João capítulo 8, versículo 32, João 8, 32, e conhecereis a verdade vos libertará. João 8, 36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus os libertou. E agora, pelos ensinamentos de Jesus, devemos nos aproximar de Deus através de Jesus Cristo. Adorar o único e verdadeiro Deus. Se curvar diante do único que criou os céus, criou a terra, criou os mares e tudo que você pode contemplar. Ele quer ser adorado. Nós não devemos mais nos curvar diante de objetos. Você que um dia foi ensinado pelos teus avós que Santo A, Santo B fazia milagres e de fato não pode fazer. São e foram apenas ensinamentos errados. Olha o que a Bíblia diz, Salmo de número 115, que fala sobre adoração ao Deus verdadeiro. Olha o que a Bíblia diz. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade, da tua verdade. Porque dirão as nações, onde está o seu Deus? Porém, o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe aprove, fez todas as coisas. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Têm mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornem semelhantes os que o fazem, assim como todos que neles confiam. Êxodo, acabamos de ler, ou lemos no início do nosso estudo, nosso vídeo, que não é para ter e nem fazer. E aqui o salmista diz, a eles se tornem semelhantes os que o fazem, assim como todos os que neles confiam, todos que neles adoram, se tornam semelhantes. E que semelhança é essa? Inúteis. Tem boca, mas não falam, olhos têm, não vê, tem ouvidos, mas não ouvem, nariz tem, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, pés têm, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta, ou seja, inúteis. É um serviço vão. Quando alguém faz, quando alguém tem e quando alguém se curva e adora. Esses objetos não podem fazer nada. Mas nós louvamos a Deus, porque hoje, conhecendo a verdade, desfrutando da verdade, sentindo a verdade, somos motivados por este amor, para poder levar às pessoas esse entendimento, que é um Deus vivo e poderoso, que se manifestou na pessoa bendita de Jesus Cristo como homem na terra,
e como o Senhor e Deus, Ele está presente entre nós, pois Ele disse: eu estou com vocês todos os dias até a consumação do século. Jesus, o Emanuel, o Deus conosco, é Ele que nos abraça, é Ele que sente a nossa dor, é Ele que nos entende, é Ele que nos vê, é Ele que nos ouve, é Ele que responde às nossas orações, é Ele que nos ajuda. Louvemos ao Senhor por isso. Nós, co-discípulos de Cristo, não precisamos mais nos curvar diante de nenhum objeto, somente diante do Deus vivo e poderoso, somente diante deste Deus que disse Jesus que Ele quer a adoração em espírito e em verdade. Então, nesta lição, nós aprendemos que a idolatria consiste em prostrar-se e adorar os exércitos do céu, da terra, debaixo da terra, nas águas, adorar os homens, adorar os demônios, adorar os anjos, e que a idolatria é uma abominação ao Senhor, que a idolatria é vã e insensata, que a idolatria é algo irracional, ou seja, a pessoa faz e parece que essa pessoa é semelhante a eles, porque não consegue enxergar, não consegue sentir a presença de Jesus, não consegue desfrutar a presença do Senhor Jesus, e que a idolatria ela é contaminadora, assim como Eva falhou, Eva errou, toda a natureza humana, ou na verdade Eva e Adão, né? Os nossos primeiros pais erraram, então toda a raça humana foi levada ao erro também. Mas Jesus veio à Terra, veio para nos dar vida e vida com abundância. Que Deus nos abençoe mais e mais, e que possamos sempre nos curvar diante daquele que está de braços abertos para nos receber no seu colo, para nos trazer uma palavra de vitória, para nos fazer mais do que vencedores. E claro, um dia o veremos, um dia estaremos com Ele para sempre. Amém? Que Deus te abençoe e até o nosso próximo estudo com o favor de Deus. Amém e amém.